Que bom poder, mais uma vez, poder estar juntos, poder refletir na palavra do Senhor e aquilo que Deus tem preparado para nós nessa noite, que possamos estar prontos, que possamos estar preparados para ouvir e entender o recado de Deus nessa noite. Da dor à paz pelo poder da fé em Jesus Cristo. A nossa vida é marcada por situações diversas na nossa vida. A nossa vida é marcada por demandas que muitas vezes nós não conseguimos resolver, buscamos respostas em situações ou em pessoas e nem sempre encontramos as respostas. Mas nessa noite nós queremos aprender algo sobre a palavra de Deus, que nos mostra o porquê que nós muitas vezes buscamos soluções e não encontramos. Porque muitas vezes buscamos em lugares que não têm resposta. Mas o único local que nós podemos encontrar a resposta para todas as nossas demandas, para todos os nossos problemas, para todas as nossas ansiedades, é em Jesus Cristo. Por isso eu convido você a refletir em Marcos capítulo 5, a partir do versículo 25. Creio que é um texto que você já conhece, que você já leu, que você já meditou a respeito desse texto. E nós queremos tirar algumas lições dessa passagem bíblica para nós aprendermos mais da palavra do Senhor. Evangelho de Marcos capítulo 5, versículo 25 até o versículo 34. E aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada a aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe nas vestes. Porque ela dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Versículo 29. E logo se estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe os seus discípulos: vês que a multidão lhe aperta e dizes: quem me tocou? Versículo 32. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia de que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E o versículo 34. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Pai querido, Deus bendito, nesta hora, quando nós, ó Deus, paramos para ouvir a Tua palavra, paramos, ó Deus, para ouvir o recado que o Senhor tem para os nossos corações nessa noite, queremos, ó Deus, estar atentos à Tua voz, aquilo, ó Deus, que o Senhor preparou para os nossos corações. E creio, ó Deus, que o Senhor nos conduziu até este local para ter esse momento especial conosco, onde o Senhor irá falar e nós iremos ouvir a Tua palavra e iremos entender, ó Deus, que o melhor lugar, ou seja, o único lugar em que podemos encontrar a resposta para todas as nossas demandas, todas as nossas situações, é somente aos pés da cruz, aos pés do Teu amado Filho Jesus. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos. Amém. O texto relata a história de uma mulher, onde, em princípio, Jesus ali cercado por uma grande multidão. E creio que várias pessoas tocavam em Jesus, porque a multidão era grande, assim segundo o texto relata a palavra dos discípulos. Mas se destaca no meio daquela multidão essa mulher que há 12 anos tinha um problema. 12 anos ela sofria de um grande mal que atormentava a sua vida, a separava da sociedade, e ela procurara a resposta em vários lugares. Segundo o texto, ela vai procurar a medicina, porque era um problema para a medicina.
mas ela gastou o que ela tinha e ela não conseguiu a resposta. Ela não conseguiu encontrar a solução, ou seja, ela continuava enferma, e o texto vai dizer que ela continuava cada vez pior. Porque quanto mais ela gastava, mais ela ficava doente, mais ela ficava com aquele problema, e menos recursos financeiros. E eu creio que aquela mulher, durante esse tempo, segundo a sua tradição, ela não poderia conviver no meio da sua família. Ela estava separada da sua família, separada da sociedade, e por conta disso ela era discriminada por conta daquele problema. E acima de tudo, eu creio que ela estava bastante fragilizada durante 12 anos sofrendo com aquela hemorragia. E podemos ver que na nossa atualidade, trazendo para as nossas vidas, podemos ver que muitas situações na nossa vida, situações de desespero, situações de frustração, situações de enfermidade, situações das mais diversas que podem assolar a nossa vida, e tentamos buscar a resposta. Tentamos aqui, tentamos acolá, tentamos com pessoas, tentamos em determinada denominação, e em tantos lugares buscamos a resposta, e nós só iremos encontrar a resposta quando nós buscarmos aos pés de Jesus. Assim como aquela mulher. E ela conhecia Jesus. Ela ouvira falar de Jesus. E o que nós entendemos que ouvir falar de Jesus não é a resposta. Apenas ouvir falar, conhecer por ouvir falar. E assim como Jó um dia falou, eu conhecia Deus porque eu ouvia falar, mas hoje os meus olhos veem. E nós precisamos não apenas conhecer, ouvir falar, mas nós precisamos conhecer, ter a atitude. E nós vamos relatar aqui principalmente quatro atitudes na vida daquela mulher que fez com que ela recebesse a resposta que ela tanto esperava. Marcada por uma vida de dor, durante muitos anos, 12 anos, segundo a palavra. E ela então, com a sua fé verdadeira, ela não simplesmente falou que ela tinha fé, ela demonstrou com atitude. Ela disse, não, eu preciso ir aos pés de Jesus. Eu sei que se eu apenas tocar em Jesus, eu serei curada. O meu problema será resolvido se eu apenas tocar em Jesus. E o versículo 25 e 26, ele vai relatar que aquela mulher tinha uma dor que ninguém poderia resolver. Primeira coisa que nós podemos entender ou refletir é que ela reconheceu que o seu problema o homem não poderia resolver. Mas ela demorou a entender isso. Queridos, muitas vezes nós também demoramos a entender que o lugar certo para nós é estar aos pés de Jesus. Muitas vezes demoramos a entender que a resposta só está nas mãos de Deus. E buscamos resposta em tantos outros lugares. Quantos de nós colocamos fé nas nossas próprias forças? Quantos de nós achamos que a vida melhoraria se nós tivermos, a nossa saúde estaria garantida se tivermos um plano de saúde? Quantos de nós poderíamos entender que a nossa vida ia melhorar se eu tivesse um bom emprego, se eu passasse num concurso, se eu tivesse um curso de faculdade, se eu tivesse uma especialização, enfim, tantas coisas que nós achamos que poderia trazer melhora para a nossa vida. Mas em determinado momento reconhecemos que aquilo, assim como Salomão vai dizer que tudo isso é vaidade. Tudo aquilo que encontramos, tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que o mundo pode nos oferecer é vaidade. É algo que é passageiro. E nós só iremos encontrar a resposta em Jesus. Então aquela mulher sofrendo 12 anos, um problema que ninguém podia resolver. Uma dor que a acompanhava a todos os instantes da sua vida. 12 anos de sofrimento físico.
12 anos de sofrimento social por conta da sua discriminação pela sociedade. E ela tentou buscar, o texto vai dizer que ela buscou em outros lugares, ou seja, ela buscou na medicina. E esse texto é relatado também em Mateus, em Lucas, e eu gosto do texto relatado por Lucas, porque Lucas, como médico, ele fala, ela buscou na medicina a resposta. E muitas vezes nós colocamos a nossa confiança nos médicos. O doutor fulano é bom. Se você encontrar com o doutor ciclano, ele vai resolver o seu problema. Pode resolver, mas se não for usado por Deus, se Deus não tiver no negócio, não adianta. A medicina não tem resposta se Deus não quiser. Se Deus não quiser resolver o seu problema, você precisa então buscar em Jesus Cristo. Aquela mulher era excluída, aquela mulher passava vergonha, ela vivia à margem da sociedade. E muitas vezes nós, por causa do nosso problema, nós também com vergonha, eu pequei, eu falhei, eu estou em dívida com a minha igreja, eu estou em dívida com a minha família, e eu não posso agora estar na igreja, eu não posso mais frequentar, eu vou mudar de igreja, e não vai resolver. E quantas pessoas que acham que isso é solução? Troca de denominação, às vezes troca de família, troca de emprego, e por aí vai. São tantas situações em que acha que vai melhorar, mas assim como aquela mulher, o texto vai dizer que ela ia sempre de mal a pior. Se nós não buscarmos a resposta no lugar certo, com certeza iremos de mal a pior, se quisermos resolver as nossas demandas do nosso jeito. Se nós acharmos que somos autossuficientes. A dor que levava aquela mulher à desesperança, ela encontrou a resposta, a esperança, ela entendeu que a esperança estava em Jesus. E eu quero dizer para você que a dor que está levando você a não ter mais esperança, a querer desistir e achar que não tem mais jeito para a sua vida, Jesus Cristo é a solução. A esperança está em Jesus. Jesus transforma, Jesus restaura, Jesus liberta, Jesus devolve a vida, devolve a você a dignidade. É Ele que pode fazer isso. Se nós continuarmos buscando em lugares errados, é a mesma coisa de nós estarmos com sede e buscar água onde não existe. Buscar água no deserto onde tem apenas areia. Eu estou com sede, eu estou no deserto. E eu vou continuar no deserto buscando água. E eu não vou encontrar. Eu preciso de ir direto à fonte. E assim é com o nosso problema. Se nós continuarmos buscando em lugares errados, lugares que o mundo pode supostamente oferecer a resposta, e continuar achando que Jesus pode ficar em último plano, o problema vai persistir. Mas quando nós tivermos, assim como aquela mulher, teve a coragem e movida pela fé, ela disse, eu preciso de encontrar com Jesus. Jesus vai passar por aqui, eu sei que Jesus vai passar por aqui, e eu preciso de encontrar com Jesus. A segunda coisa que aprendemos com aquela mulher é que ela rompeu barreiras. Ela ouviu falar de Jesus e isso despertou a sua fé. E ela poderia então chegar naquele local e de repente ela falar, é muita gente, como que eu vou chegar perto de Jesus? Principalmente com o problema que eu estou vivendo. Eu estou vivendo um problema, eu não posso encostar nas pessoas, eu não posso chegar perto, as pessoas vão me denunciar, as pessoas vão continuar me discriminando e eu não vou achar a resposta. Mas ela teve ação, a ação da fé daquela mulher. Ela disse, eu vou tocar em Jesus, não importa o obstáculo, não importa as barreiras, não importa a multidão, eu estou determinada. E nós precisamos ter essa determinação. Não importa se o problema está persistindo há algum tempo. Não importa se eu já procurei resposta e não encontrei. Não importa se eu vou ficar lamentando, não vai resolver o problema.
Ficar murmurando vai só piorar a situação. Eu preciso de encontrar. Às vezes nós, como seres humanos, deparamos com situações e falamos, agora é o fim, não tem mais jeito. E quando nós buscamos a resposta, não, eu não vou lá. A resposta está em Jesus. E aonde Jesus está? Eu preciso de buscar Jesus. E aí de repente começa os obstáculos, começam as barreiras, começam os problemas, começam as dificuldades. E aí desistimos e continuamos com o problema. Mas aquela mulher, ela estava determinada a tocar em Jesus. E se nós quisermos resolver o nosso problema, se nós quisermos a resposta que buscamos, nós precisamos estar determinados. Precisamos colocar a nossa fé em ação. Precisamos praticar a nossa fé. E aquela mulher então, ela foi, passou por meio da multidão. O texto vai dizer que ela ouviu a fama de Jesus, ou seja, ela sabia que Jesus, quem era Jesus e o poder que havia em Jesus. E ela então no versículo 28 ela vai dizer, se eu apenas tocar nas vestes dele, eu sei que eu vou ser curada. É a fé. Muitas vezes, queridos, a nossa resposta está apenas na nossa fé. E eu preciso praticar, eu preciso colocar em prática. Não é só apenas dizer que eu tenho fé. Não é só apenas dizer que eu conheço Jesus. Eu preciso colocar em prática a fé que eu tenho. A fé verdadeira, ela precisa ser ativa. A fé verdadeira, ela precisa ter atitude. Eu preciso de colocar em prática, eu preciso de ter atitude. E isso vai nos levar a agir, mesmo quando parece impossível. Quando eu então tenho fé, quando eu tenho atitude, mesmo que as coisas pareçam impossíveis, mesmo que tenha barreiras, mesmo que eu veja dificuldades, mesmo que eu ache que não vou conseguir, mas eu tenho fé e eu acredito, eu vou insistir até eu conseguir. E aquela mulher então teve o seu resultado imediato. Porque a sua fé, ela colocou em prática, ela teve atitude, e a sua fé rompeu barreiras, e o resultado imediato, ela teve a cura física. Jesus então olha para ela e liberta ela daquele problema. E aquela fé verdadeira, ativa daquela mulher, ela então, agora com o seu problema resolvido, Jesus então olha e pergunta, quem me tocou? E aí eu entendo que os discípulos até dão risada, Senhor, você vai perguntar quem te tocou? Há a multidão, há um tanto de gente. Mas Jesus então, ele entende que quando Jesus pergunta, Jesus não está perguntando com um tom de dúvida. Jesus está perguntando para que a mulher se revelasse, porque de fato ele já sabia. Ele sabia que aquela mulher havia tocado nele e havia então recebido. Ele fala, não, alguém me tocou de forma diferente. Jesus então estava dando a oportunidade daquela mulher testemunhar a sua cura, testemunhar do ato que aconteceu na vida dela naquele exato momento. Jesus então fala, quem me tocou? E os discípulos falam, Senhor, tantas pessoas tocaram no Senhor. O Senhor está no meio de uma multidão. E o Senhor vem perguntar. Jesus fala, não, alguém me tocou de forma diferente. Jesus viu que dele saiu algo diferente. Que ao sair dele, ao tocar naquela mulher, aquela mulher recebeu a resposta que ela buscava há 12 anos. E ela há 12 anos sofria. E a partir daquele momento ela deixa de sofrer. E a terceira coisa que nós aprendemos no versículo 30, Jesus reconhecendo que imediatamente dele saíra poder. E o versículo 31, Jesus disse, no 32, ele olhava ao seu redor e falava para ver quem havia feito isto. Ou seja, ele entendeu que aquele toque trouxe a resposta, ele entendeu que aquele toque trouxe a paz que aquela mulher esperava. O toque que traz a verdadeira paz, o toque em Jesus, tocar em Jesus através da sua fé.
através da atitude que você tem, demonstrando a sua fé. Jesus sente que dele saiu o poder, porque quando nós temos a nossa fé e coloca em prática, a nossa fé ativa, ela nos conecta com o poder de Deus. E o poder de Deus, então, traz a resposta que nós buscamos. Muitas vezes deixamos de orar. Muitas vezes passamos dias sem oração. Muitas vezes achamos que a oração é sem importância, porque nós não acreditamos. Em outras palavras, quando nós deixamos de orar, é porque nós não cremos no poder da oração. Em outras palavras, quando nós deixamos de orar, de ter esse relacionamento de intimidade com Deus, de conversar com Deus, é porque não temos a fé suficiente que vai nos fazer mover, ou que vai nos fazer ter a atitude de recorrer até a Deus em busca de uma resposta. Mas aquela mulher, então, ela mostra para nós que uma fé verdadeira, ela vem acompanhada de atitude. Precisa ser uma fé ativa. E ela nos conecta com Deus. Naquele momento, então, ela, através daquele toque em Jesus, ela foi conectada num poder, que o poder fez com que ela recebesse a cura. E Jesus, então, chama aquela mulher, para que ela pudesse, então, testemunhar, para se revelar. Jesus não chama aquela mulher para que faça ela passar vergonha no meio do povo, mas para devolver a ela a dignidade, devolver a ela a saúde, devolver a ela de volta à sociedade, porque ela estava à margem da sociedade, ela estava distante da sua família. E a partir daquele momento, então, Jesus, diante de toda a multidão, mostra que aquela mulher foi restaurada, foi curada, e ela agora volta a ter dignidade. Publicamente, ela recebeu então um reconhecimento, recebeu a validação da sua cura, da sua restauração. E nós entendemos que Jesus Cristo não apenas resolve o nosso problema, mas Ele restaura a nossa identidade. Ele restaura a nossa vida. Ele nos restaura por completo. Quando nós recorremos a Jesus, através da nossa fé, colocando a nossa fé em ação, e pedindo a cura, pedindo a resposta para um problema, Ele não apenas resolve o nosso problema, Ele faz além das nossas expectativas. Ele faz muito além daquilo que buscamos, daquilo que imaginamos, daquilo que esperamos. E aquela mulher pôde entender isso, experimentou isso. Porque ela não apenas recebeu a cura física, mas ela recebeu a cura espiritual. Ela então agora é uma nova criatura diante de Jesus, diante daquela multidão. E assim, como o médico devolve ao paciente não somente a saúde, mas o médico também, quando ele faz, depois da cirurgia, depois de resolver o problema, ele fala para você assim: você agora está curado, tenha liberdade. Quantas pessoas que depois da cura passaram a ter uma vida normal, a ter uma vida de confiança, a ter uma vida de liberdade, porque não apenas passou pela cura física, mas foi restaurado por completo. E assim Jesus faz na nossa vida espiritual, nos restaura por completo, nos transforma, nos traz a dignidade. E é isso que Jesus quer fazer na sua vida. Se você tem algo que Ele quer, que está te atormentando, talvez não há 12 anos, mas talvez menos, talvez mais, existe algo na sua vida que tem sido um problema na sua vida, que tem te deixado desanimado, que tem deixado você cabisbaixo, que você tem achado que não tem mais esperança. Muitas vezes tem deixado você até desanimado de frequentar a casa do Senhor. Às vezes você tem olhado para aquele problema que tem persistido na sua vida e falar: Deus se esqueceu de mim. Querido, entenda que assim como Jesus restaurou a dignidade daquela mulher, restaurou a vida física, a saúde emocional, a saúde espiritual,
daquela mulher, Jesus quer restaurar também a sua vida. Jesus quer restaurar a sua saúde. Jesus quer restaurar a sua dignidade. Jesus quer restaurar a sua saúde emocional, a sua saúde física, a sua saúde espiritual, porque Ele tem poder para isso. Basta você colocar a sua fé em ação. E a quarta coisa que queremos aprender é a palavra de libertação e de salvação que Jesus liberou na vida daquela mulher. O versículo 34, Jesus disse àquela mulher: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fique livre do seu mal. Jesus chama aquela mulher de filha. E quando Jesus então fala para aquela mulher filha, Jesus está dando ali a restauração. Jesus está dando a ela a nova identidade, dizendo para ela que agora ela tem uma identidade, ela é filha de Deus, porque ela tem agora uma nova vida, ela tem uma nova identidade, ela nasceu de novo, ela é filha de Deus, ela não é apenas uma criatura que vive agora, que vivia à margem da sociedade, mas ela recebeu a restauração por completa, como filha de Deus. E ela disse: a tua fé te salvou. Jesus mostra para aquela mulher que ela recebeu a cura, porque ela foi movida pela fé e ela teve atitude. Ela recebe então não apenas a cura física, mas ela recebe a cura integral, a cura emocional, a cura espiritual. E acima de tudo, recebe a salvação. Jesus diz para ela: vai em paz. É a libertação completa, é sinal de descanso, de paz, é sinal de nova vida, é sinal agora de novas atitudes, de novos caminhos na sua vida, de novas experiências com Deus, de novas experiências com Jesus. É isso que Jesus diz para aquela mulher: vai em paz. E é isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Talvez você sofreu até agora, porque você buscou respostas em lugares que não satisfez a você. Talvez você é um frequentador de igreja. Você apenas ouviu falar de Jesus, mas você ainda não experimentou ter uma experiência com Jesus. Você não experimentou ainda tocar em Jesus. Você ainda não experimentou receber esse toque de poder na sua vida para restaurar a sua enfermidade, a sua casa, talvez restaurar a sua família, restaurar o seu casamento, restaurar o seu relacionamento conjugal, restaurar o seu relacionamento com seus filhos, enfim, restaurar a sua vida. É isso que Jesus quer, é isso que Jesus promete. E se você até hoje sofre de algum desses males e você ainda não encontrou a resposta, creia que hoje é o dia de Jesus estar passando por aqui, e você pode tocar em Jesus e receber a sua resposta. Porque aquela mulher viveu 12 anos, ela sabia, ela ouvia falar em Jesus, mas ela ainda não tinha tido a oportunidade de estar no mesmo local que Jesus estava. E ela, quando então teve a primeira oportunidade, ela falou: eu sei que Jesus vai estar passando por aqui, e nada vai me impedir de tocar nele, porque eu sei que ali está a resposta que eu busco. Querido, creia que neste local Jesus está passando, e Ele quer liberar a resposta que você busca. Ele quer restaurar a sua saúde, Ele quer restaurar os seus relacionamentos. Se é isso que você busca, não busque mais, porque Jesus é a resposta. E finalizando, a fé em Jesus nos conduz da dor à paz verdadeira. Ele oferece a cura completa, Ele nos oferece a salvação, Ele nos oferece a restauração. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. É isso que Jesus quer fazer na sua vida. A fé que toca em Jesus transforma vidas. Se você tem fé, você precisa colocar em prática. Você precisa tocar em Jesus. Creia que Ele é suficiente. Quando tudo falha, quando todas as coisas falham e você não vê mais
a resposta, não vê uma luz no fim do túnel e acha que é o fim de tudo, acha que tudo vai desmoronar, tudo vai acabar e você não vai encontrar a resposta, creia que Jesus é a resposta, porque para Ele todas as coisas são possíveis. O que muda história é a fé prática. O que age mesmo em meio à dor e em meio à multidão. Então, em meio à multidão, mesmo em meio aos obstáculos, mesmo em meio aos problemas, mesmo em meio à grande dor que você tem, recorra a Jesus. Entenda que nele está a resposta. Entenda que Ele é a solução. Ele é a resposta que você procura. E você pode nessa noite dar o seu passo de fé, tocar em Jesus, que a sua vida será mudada. Receba a cura, receba a paz, receba a salvação, receba a resposta que você procura. Toque em Jesus, creia que Ele está passando e esta é a sua oportunidade. Amém?